novamente. Então, bom dia, pessoal. A gente vai começar a aula de tutoria agora. É, E aí eu vou dividir a aula hoje em dois pedaços, tá? Um pedaço que a gente vai fazer algum exercício junto, tá? E um pedaço que eu vou responder dúvidas suas, tá? Por que eu tô propondo um exercício para a gente fazer junto? Porque são coisas que ou na lição ou na minha aula de regência é, podem ter que a gente gostaria de enfatizar, né? Alguma conta, alguma coisa que talvez a gente deu um exemplo só, tal, e a gente quer voltar a ele, tá? Então, eu queria que a gente resolvesse junto esses exercícios. Eu peço que vocês, quem não está aí, que pegue o papel, né, um papel, caneta e tal, para a gente fazer esses exercícios juntos. Para vocês fazerem, então eu vou dar um tempo para vocês fazerem, pelo menos para vocês iniciarem o exercício e depois a gente resolve eles juntos, tá? É, E o exercício que eu queria fazer é um exercício parecido com o que a gente fez na regência, só que com um porém. Eu quero saber, né, calcular as coisas em um cilindro, tá? Carregado. Porém, esse cilindro ele está carregado não uniformemente, tá? Então eu tenho uma distribuição de cargas dada por isso aqui, tá? Uma distribuição de cargas volumétricas. E aí eu gostaria que vocês, nesse primeiro momento, calculassem a carga total. É, Vocês conseguiriam fazer isso para mim agora? E aí, o que eu quero que vocês façam tentem fazer. E qualquer dúvida que vocês tiverem montando o exercício, vocês me perguntem. Que aí eu paro e mostro para vocês o passo, tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem. Podemos fazer assim? Professor, uma dúvida sobre o enunciado dessa questão. Ah, diga. Tipo, o que ali que já está na densidade de carga, ele é relativo ao quê, então? Ah, tá. Ele é uma constante que tem unidade de carga. Pensa o seguinte: a densidade, tá? Deixa eu escrever aqui. A densidade, tá? Ela é uma grandeza, né? Se é uma densidade volumétrica, ela é uma grandeza de Coulomb por metro ao cúbico, metro ao cubo, né? Sobre. Então, aqui do jeito que está escrito é só para a gente já ter muito claro o que é essa que as unidades estão corretas. Então, Q uma constante relativa à carga. Esse R, tá? Só para desenhar aqui. Esse R, tá? É uma é, é um raio aqui, tá? Nessa é a vamos dizer, deixa eu lembrar como é que eu falo isso da melhor maneira possível. É a variável radial do cilindro, tá? Então, ela é uma distância ao eixo do cilindro. Então, se eu tiver o eixo do cilindro aqui, né?
Ela é a distância a esse eixo do cilindro. Então essa aqui, então diz que do jeito que está montado aqui, esse R diz que as cargas elas variam, né, quando afastam ou aproximam desse eixo radial. E esse R5, ele é um raio, é o raio do esse Rzão é o raio do cilindro todo. Então é uma constante, tá? Então esse Q sobre R5 é essa constante de proporcionalidade, né? É como se fosse uma constante para dar que a densidade volumétrica é Coulomb por metro cúbico. Ficou claro? Sim, professor. Valeu. Me avisem quando vocês tiverem ou dúvida ou se vocês finalizaram, né? Ou se travaram num ponto para montar essa. Eu cheguei no resultado aqui, professor. Tá. Mas alguém chegou em algum resultado? Ok. Vou dar mais um minutinho para vocês. Deixa eu pôr aqui um minutinho. Isso. Vocês estão vendo o temporizador? Vocês conseguem ver no vídeo? Tá bem no cantinho superior esquerdo. Direito, desculpa, não esquerdo. Sim. Aí. Então, como é que eu paro? Aí só tocou o negocinho. Beleza. Que susto. Eu não sabia o que ia acontecer. É a primeira vez que eu estou usando temporizador, então desculpa pelo susto aí, Ana Cláudia. Também tocou aqui na minha cabeça, tá? Então vamos lá. Carga total. Tá? Vamos. Como é que a gente resolve esse exercício? Nós sabemos que a densidade de cargas, né, é um dq sobre dv, né? Então, a densidade de cargas aqui simbolizada por ρ é um dq sobre dv. Então, se eu quero a carga total, né? Eu tenho que inverter, né? E aqui eu vou integrar por toda a carga e aqui eu vou integrar por todo o volume. Beleza? Então, isso aqui é a carga total.
tá? Aí agora o que nós temos que fazer? Nós temos que substituir ρ e substituir dv. Alguém sabe me dizer qual dv que a gente tem que usar? Aqui. Quem é esse infinitesimal dv que nós temos que usar? Ele vai ser baseado no Rzinho? Vai ser um dr? Ele não vai ser um dr. Ele vai ser algo que depende de dr. Eu vou tampar aqui e depois eu abro o desenho de novo, tá? Aqui, ó. É o V do cilindro, isso. Mas é o V do cilindro inteiro? Não é o V do cilindro inteiro. É um infinitesimal do cilindro. Vamos ver, tá? Eu vou desenhar aqui. Então a gente tem... Vamos pegar um cilindro aqui, tá? Aí eu tenho um R, tá? Aqui. Esse R meu ficou muito inclinado, mas eu acho que deu para entender que é um R, né? E aí nós temos um anel. Aqui, ó. Tá? Como a variação é em R, nós temos que ter um dr para fazer a integral, tá? Quem que é esse dr? Esse dr é a largura desse anel. Então vamos calcular o dv desse anel, tá? Esse anel ele tem uma altura que no caso ali, como a altura não depende, a carga não varia com a altura, eu posso já pôr a altura do cilindro, h, né? Aqui, ó. Já estou usando a altura h do cilindro, h. E aí, a gente tem o raio, o anel, que é 2πr, e a largura do anel, dr. Então, isso é meu dv. Ficou claro para vocês esse dv? Ele não é... Porque se a gente for calcular o V do cilindro inteiro, isso aqui é π r ao quadrado h. Né? Esse é o volume total. Mas eu quero o infinitesimal. Eu não quero... Eu quero o infinitesimal. Eu não quero o volume total. E esse aqui é meu infinitesimal, dado que eu estou variando só o dr, né? O ρ só depende de r. Ficou claro para vocês a montagem desse infinitesimal? Tá? No livro tem isso também, mas é extremamente importante que vocês entendam o que a gente está montando, tá? Tá, tem algumas pessoas que não entenderam, então eu vou voltar aqui e vou explicar novamente, ó. Ó. Eu vou tirar isso aqui e eu vou voltar para um caso mais simples para a gente entender como que a gente está montando isso, tá? Como é que a gente está montando isso? Ó, eu quero um dv, eu quero um infinitesimal bem pequeno, tá? O exemplo mais simples que nós temos, tá? Se a gente for pensar, é um cubinho, tá? O cubinho meu tá horrível aqui, mas eu acho que deu tá dando pra ver aqui, tá?
Então, se eu estou pegando o infinitesimal e eu tenho os meus eixos de coordenada y, x e z, o meu dv vai ser nada mais, nada menos do que dx, dy, dz. Beleza? Todo mundo conseguiu entender? Todo mundo consegue visualizar que isso é verdade? É como se eu estivesse pegando os lados, né? O lado dx aqui, o lado dy aqui e o lado dz aqui. O volume do cubinho é a multiplicação dessas três coisas. Concordam? Isso aqui todo mundo conseguiu enxergar que isso é verdade? Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza. Então vamos lá. Vamos supor agora que eu vou ter uma função, né, que ela varia, por exemplo, só com z. Ela varia só com z, tá? Por exemplo, um ρ de z. Tá? Se eu pegar essa integral, se eu pegar, por exemplo, estou querendo calcular o Q total, isso é integral de ρ de z dx, dy, dz. Mas veja que dx e dy é uma constante, então ela sai da integral. Sai da integral no sentido da integral de z. Então eu vou ter uma integral de dx, uma integral de dy e uma integral de ρ z dz. É como se eu tivesse três integrais ao mesmo tempo. Quem que é esse dx? É só o lado por exemplo, do objeto inteiro. Então eu vou chamar de x0. Esse é o lado todo em y0. E esse aqui é a minha integral que eu quero resolver. Tá bom? Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Agora vamos para o caso, tá, de um cilindro. Agora no cilindro, eu estou usando outras coordenadas. Tá? Eu estou usando as coordenadas radial. Aí eu vou ter um arco aqui, tá? Que é um dθ, tá? É como se fosse o infinitesimal de um arco, tá? Eu tenho uma espessura dr e além disso eu tenho uma profundidade que geralmente a gente chama de dz. Então o meu dv em coordenadas cilíndricas que nós falamos, ele vai ser o arco, que é r dθ, a largura do raio, que é dr, e a altura do raio, do cubinho, aqui, do cubinho meio abaloado, né, com raio aqui, dz. Mas veja que, no nosso caso, nós não temos variação em dθ e nós não temos variação em dz. Então a gente vai pegar, do mesmo jeito que a gente pegou para o y0, para o x0 e y0 aqui, né, a gente vai pegar para o dθ e para o dz. Aí eu vou pôr o desenho aqui para nos auxiliar. Quem que é o dθ? O dθ é o ângulo, né? Se eu pegar o outro desenho que eu fiz, é o anel inteiro. Então é um θ inteiro, né? É o ângulo completo, né? Um ângulo de 360. Aqui a gente está falando de radianos, então é o 2πr, que aparece lá.
Aí agora, a minha função também não depende da altura, né? Então não depende de dz. Então eu posso pegar o dz e também substituir por h. Logo, nós chegamos naquele, né? É só escrito de maneira dvh2πr dr. Tá? Ficou mais claro para vocês agora? De onde que veio essa equação? Se não tiver ficado, me fala agora onde que não ficou claro. Tá? Se não ficou claro para alguém, me diga onde não ficou claro. Então, beleza. Então, agora é pegar a função e fazer essa conta aqui. Tá? Então, ρ, que é Q r ao quadrado sobre R5. A integral vai de quanto a quanto, gente? Coloquem no chat aqui. Vai de 0 a R. De 0 a R, isso mesmo. De 0 a R. E aí a gente substitui o dv, que é 2 é o h 2πr dr. Vamos tirar tudo que é constante da integral. Então, o 2πh é constante, o q é constante. Um segundo, tem gente entrando. Isso. O q é constante, o R5 é constante, né? Então só sobra dentro da integral r ao quadrado vezes r ao cubo. R ao cubo dr de 0 a r. Quanto que é, resolvendo essa integral, quanto que isso dá? Isso. É o r ao quadrado sobre... É o r à quarta sobre 4. Então, 2πhq sobre r ao cubo. R à quarta sobre 4. De 0 a r. Substituindo, né? Vamos só fazer aqui, ó. Substituindo aqui, o r vai ficar r aqui e o 0 some. Então vai ficar r ao quadrado, r à quarta aqui. R à quarta sobre r ao cubo, vai sobrar só um r embaixo. Então, r total é igual. Eu vou cortar aqui, ó. Aqui fica 2. Eu corto com esse. Não, esse V total, me desculpa. Esse V total não... Era só para mostrar que o dv é diferente do V total. Se você, o que eu queria mostrar aqui é se você só substituir o V por V total, você vai achar respostas diferentes. Tá? É por causa disso. Não, tudo bem, tranquilo. Aqui a gente resolve na hora. Tá? Então, o que sobrou aqui? Π H Q sobre R.
Isso aqui é a minha resposta. Veja que, vamos lá, esse Q que eu pus ali é uma constante, não é a carga total, né? É uma constante só. E veja que ela tem... Eu gosto de usar Q para essas coisas porque para lembrar que essa constante tem unidade de carga, só Coulomb. Então, isso aqui tudo tem que ter unidade de Coulomb. Vamos ver se tem? Q é Coulomb, H é metro, né? É uma unidade de distância e R é uma unidade de distância. Então, as unidades de distância se cancelam. O π não tem unidade. É o número. Então, fechou, né? Então, nós temos exatamente o que nós queríamos, que é a carga total. Ficou claro para vocês? Nossa senhora, bati aqui no meu celular que eu uso de câmera, balançou tudo. Ficou alguma dúvida dessa conta? Não? Tá? Então, a parte importante, tá, que tem que ficar muito claro para vocês nesse exercício é: se nós temos... deixa eu voltar aqui o celular para a posição correta. Se eu tenho uma distribuição de cargas variável, a carga total não pode ser calculada sendo a densidade de cargas vezes o volume total. Nós temos que fazer a integral, tá bom? Isso aí é o ponto-chave para vocês, tá? Tem alguns exercícios no livro disso. Tem resolução lá nas lições também mostrando isso. Lá tem, na lição tem para coordenadas esféricas, né? Uma distribuição de carga com simetria esférica. Aqui a gente está lidando com uma simetria cilíndrica. É análogo. O que muda é como você monta o DV, tá? É como você monta o DV. Então, só para o DV para coordenadas. Nadas cilíndricas é o nosso ρ 2πrh dr. Isso aqui, tá? É para a gente sempre vai cobrar coisas, tá? A gente não vai lidar com distribuições de cargas que quebram a simetria do problema. Como é que a gente quebraria a simetria do problema? Se, por exemplo, a distribuição de cargas tivesse uma variação com a altura, né? Aí a distribuição teria outra simetria, não a simetria cilíndrica. Então, veja que a distribuição de cargas ainda mantém a simetria cilíndrica, né? Variando só com R. E para coordenadas esféricas, nós temos que... Me desculpa, não é o ρ, é o dV. O dV é 4πr² dr. Isso aqui, novamente, aqui é uma simetria esférica, tá? Veja que é a área da esfera vezes como se ela tivesse uma espessura, uma casca de dr. Tá? Então essa aqui eu acho até um pouco mais fácil de visualizar do que a cilíndrica. Tá bom? Então é a casca com uma espessura. Tá bom? Vamos... Cadê a folha que eu estava usando? Aqui.
Agora vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês fizessem essa conta aqui agora. Usando a lei de Gauss, calcula o campo elétrico dentro do cilindro. Então um R menor do que Rzinho. Um Rzinho menor do que Rzão. Tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Se tiverem dúvida, vocês vão me perguntando. Tá? Que aí eu já vou respondendo. Tá? Professor, aí a gente tem que considerar a direção do campo, tipo o quê? Tipo, perpendicular ao. Desculpa, perpendicular, paralelo ao raio? Isso. Você considera que o campo é paralelo ao raio. Que você não Ok. se a gente for olhar aqui, a gente tem campo elétrico só. Deixa eu dizer aqui, ó. A gente tem campo elétrico só nessa direção aqui, ó. Né? Assim. Radial, saindo do eixo, né? Campo para cima aqui, ó. Desculpa que minha canhotice tampou. Aqui, ó. Campo para cima ou campo para baixo a gente considera nulo, tá? Isso geralmente é uma aproximação que a gente faz para manutenção da simetria esférica. Simetria cilíndrica, desculpa. Eu tenho uma dúvida quanto à lei. Tipo, aí nesse contexto específico, quando a gente tem a gaussiana dentro, a carga interna, a gente tem que considerar o que está dentro da gaussiana ou dentro do corpo como um todo? Dentro da superfície gaussiana. Certo. Lembra que Certo, cargas saquei. externas não contribuem para o fluxo do campo elétrico. Certo. Ok. Valeu, professor. Eu cancelei aqui. Outra dúvida, rapidão. Diga. A gente pode considerar o campo como constante, A gente pode nesse considerar caso? o campo como constante ao longo da superfície amperiana, a superfície gaussiana, dado que você escolheu a superfície certa, né? Lembre-se que a Tá. superfície É porque senão não tem como. não, você Porque tem senão não tem como tirar ele da integral isso. A gente no coisa do geralmente fluxo. escolhe uma superfície gaussiana de tal forma que o campo é constante sempre ao longo da superfície. E aí lembre-se que se a simetria é cilíndrica, você usa uma superfície gaussiana cilíndrica, porque aí você garante que o campo seja constante em todos os pontos, né? O módulo do campo seja o mesmo em todos os pontos da superfície.
Alguém conseguiu terminar? Eu consegui, professor. Conseguiu? Alguém mais? Ótimo, ótimo. Vou esperar mais esse um minutinho e a gente discute, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver como é que resolve esse problema, né? O que que nós temos aqui? Nós temos a lei de Gauss, né? Eu escrevi aí, tá aí na parte inferior do vídeo. Então a primeira coisa que nós temos que definir é a superfície gaussiana. Qual superfície nós usaremos? Uma que respeita a simetria do problema. A simetria do problema é cilíndrica? A distribuição de cargas tem uma simetria cilíndrica? Sim, tem. Então vamos montar com uma simetria cilíndrica. Então eu vou pegar esse R aqui, vou definir uma superfície. Tá? Essa aqui é minha superfície S, que eu vou colocar aqui, S. Beleza? Se essa é a minha superfície S, vamos resolver primeiro essa parte do fluxo do campo elétrico. Vamos resolver ela primeiro. Então, integral de E dA é igual. Aí que tá. Lembrem-se, se a gente escolheu corretamente a superfície gaussiana, que é ter a mesma simetria que a distribuição de cargas, o campo elétrico vai estar na mesma direção que a normal da superfície, né? E ele vai ser constante ao longo de toda a superfície. Como a gente não tem campo passando pelo topo e pela base, nós temos então que é só pela face aqui, né? Da esfera. Quanto é da esfera, do cilindro? Quanto que é essa área? De quanto que é essa área?
desse cilindro. Dois π RH. Isso, 2π RH. Então, isso deu 2π RH. Resolvemos a primeira parte. Agora a gente tem que resolver a segunda parte, que é o Q interno, né? Então, Q interno. Para alguém não ficou claro isso aqui? Como que a gente chegou nisso? Saiu dessa integral e chegou nesse valor? O José não entendeu, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Eu tenho essa integral aqui, né, que nós temos que calcular, que é a integral ao longo dessa superfície, tá? O campo elétrico, tá? Ele sempre tem a mesma simetria que as cargas, que a distribuição de cargas. Então, se eu tenho uma distribuição de cargas esféricas, o meu campo elétrico ele tem uma simetria esférica. Se eu tenho uma distribuição de cargas linear, né, ele vai ter uma simetria de tal forma que respeite isso. As simetrias lineares, né, um fio ou um cilindro, elas têm simetria cilíndricas. Então, o que acontece? Se eu pegar esse cilindro, que é a minha superfície gaussiana, eu tenho que o campo elétrico tem o mesmo módulo em toda a superfície, porque a distância ao eixo é igual. E além disso, eu tenho que o N, né, a normal à superfície é na mesma direção que o campo elétrico. Então eu posso, na minha conta, tirar o E da minha superfície, da minha integral. E aí eu vou integrar só a superfície. A integral de uma superfície, só desse jeito aqui, é a área da superfície. A integral de um infinitesimal de uma superfície é igual à área da superfície. E qual área da superfície que eu estou falando? Eu estou falando da parede aqui. Então a parede, né, é como se fosse uma folha que eu enrolei em um tubo. Então, eu tenho que essa folha, né, a área dessa folha enrolada é o perímetro dessa folha, desse tubo, vezes a altura dele, que é o 2πr vezes o h. Agora ficou mais claro, André? Ou José? Ótimo, ótimo. Agora nós temos que calcular o Q interno. Lembrando que... Professor, posso fazer adicionar um pensamento aqui? Pode. Tipo, se a carga interna, ela vai ser tipo a carga do cilindro, só que o volume, em vez de ser baseado no Rzão, vai ser baseado no Rzinho Isso. da superfície. Isso. Então não seria, tipo, como é a distribuição da densidade vai ser a mesma, não seria mais simples simplesmente pegar o que a gente já descobriu da carga interna e só substituir o Rzão pelo Rzinho que a gente já encontrou? Fato. É exatamente isso que eu ia mencionar para vocês. Você foi exatamente na direção correta. Nós fizemos a conta aqui, ó, né? Onde a gente integrou, né? A gente fez o cálculo do Q total,
onde nós integramos de 0 a R. Rzão. Se a gente tivesse integrado de 0 a Rzinho, a gente teria outra coisa, né? Mas aqui não é o Q total, tá? Veja que não é o Q total. É esse cara aqui, ó, que eu tenho que substituir. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer a conta de novo só para ficar bem claro. Então, o Q interno, tá? Aí lembrando que o Q interno é diferente do Q total. Porque como a gente está numa situação que o R é menor do que o Rzão, eu não estou pegando a carga toda. Eu tenho que pegar a carga interna. É a carga dentro do cilindro só da minha superfície gaussiana. Então, o que eu vou fazer? É uma integral. O ρ é Q. R, eu pus R ao quadrado, é isso. R ao quadrado sobre R à quinta vezes o meu volume dV, que a gente já calculou, que é 2πrh dr. Tem um pessoal entrando aqui, aí eu tô parando para incluir isso. E essa integral, eu vou colocar que ela é de 0 a Rzinho, porque é o Rzinho lá da superfície gaussiana, tá? Então, vou fazer de novo a conta para ficar bem claro para vocês. Interno, sai tudo que é constante da integral, 2πqh sobre R à quinta, né? E aí vai ficar a integral novamente ao cubo de dr de 0 a R, que nós já resolvemos ela, né? Essa integral é o Q interno, deixa eu deslocar mais. O Q interno é 2πqh. Aí aqui tá. Eu vou fazer, é o R à quarta sobre 4, né? Aí substituindo vai dar R à quarta sobre 4. Tá? Aqui eu esqueci do R ao cubo. Então veja que essa aqui é a carga interna. Aí, Joaquim, do jeito que você está falando, não é substituir o Rzão pelo Rzinho só. Tá vendo? Existe um... Tem que pegar antes da gente... Se você quiser usar a conta que você fez do Q total, é antes de você substituir os limites da integral que você tem que pegar. Aí você... Entendi, professor. Se você substitui os limites da integral pelo que você tem agora, e aí depois você faz a conta. Aí dá certo, tá bom? Beleza. O que nós temos que fazer agora? Igualar essas duas coisas, que é esse cara aqui, que é o fluxo do campo elétrico, com a carga interna total. Tá bom? Que é esse cara aqui. Então eu vou usar outra folha aqui para fazer isso. Eu vou fazer aqui embaixo, ó, que dá. Que é 2πrhe é igual a 2πqh R ao quadrado sobre 4. Tá? Eu não fiz a substituição porque... e aí tem o epsilon zero, né? 1 sobre epsilon zero. Aí agora é só nós cancelarmos tudo que é igual dos dois lados. Então é o 2π com 2π e o h com h. E aí é passar esse R para o outro lado. Então, esse R, né, ele some aqui e aqui vira 3.
Logo, o que nós temos é que o campo elétrico é igual a... Professor, rapidão, mas e o 2 que tinha debaixo do R, do Rzinho? É 4 aqui, ó. Não, sim, mas daí não cortou com o 2? Não, eu cortei o 2π com o 2π. É porque eu não fiz, eu não cortei aqui, ó, esse 2 com esse 4 para ficar sobre 2. Eu deixei o 2π explicitado. Okay. Eu deixei o 2π explicitado porque tinha o 2π do outro lado. Então ficou Q R ao cubo sobre 4 epsilon 0 R à quinta. Em qual direção? Na direção da normal da superfície gaussiana, que no caso aqui é esse n, né, que está na direção de R. Acabamos. Encontramos a variação do campo elétrico dentro de um cilindro com densidade de carga variável em relação ao raio do cilindro. Alguma dúvida? Tá? Veja que as contas, tá? As contas, a matemática do problema não é complicada. A gente não vai, não é difícil a gente cair em integrais muito difíceis, tá? Nessas distribuições gaussianas. Porém, o difícil é você montar, você visualizar essas coisas, essas simetrias, tá? Vamos lá. Tá tendo algumas... Parece que alguém vai fazer pergunta no chat. Sim. Se você quiser, você pode substituir o 1 sobre epsilon 0, né? Por... como é que é? Isso é 4π KE. Né? Aquela relação de equivalência entre a constante de proporcionalidade da lei de Gauss, que é o epsilon 0, e a relação da constante de proporcionalidade de QE, né? Porque da lei de Coulomb, que é o QE, tá bom? Aleph, a gente só escreveu diferente, tá? É a mesma coisa. Você escreveu a relação do epsilon 0 e eu escrevi 1 sobre epsilon 0. Mais alguma dúvida? Isso aqui é igual, tá, gente? Vocês podem usar qualquer um das duas constantes, a que vocês preferirem. Como na prova as questões são numéricas, né? Se alguém tiver, por exemplo, calculadora científica e já define as constantes, né? Essas constantes, aí você pode escolher qualquer uma que você vai usar, tá bom? A prova vai ser mais ou menos do nível dos exercícios de revisão.
É, eu acho que sim. São dos exercícios de revisão e dos exercícios que a gente está resolvendo aqui e que tem na lição, tá? Não vai ser muito diferente disso não. Eu pelo menos achei que não, né? Eles são diferentes, mas eu achei no nível próximo, tá? Vamos. Eu vou abrir para dúvidas agora, antes da gente discutir um probleminha mais rápido. Alguém quer trazer outro? Eu prefiro que vocês tragam algum exemplo que não seja de coordenadas cilíndricas, para gente variar, tá? Eu tenho um exemplo, senhor. Diga. Você pode colar? Você pode colar no chat? Não posso. Peraí. Uhum. É que é mais fácil. Colar aqui. É mais fácil para todo mundo visualizar. Sim. É que nessa questão eu tive uma dúvida específica quanto à montagem da integral. Está no centro. Legal. Esse exercício é bem legal. Vamos lá. Eu tenho uma carga. Deixa eu desenhar aqui. Uma carga aqui. Só para. Eu tenho uma. Ops. Ninguém tá vendo o que eu estou escrevendo porque a minha câmera tá. Eu tenho uma carga aqui no centro de um cubo. Eu vou desenhar o cubo só um quadradinho. De lado L. Encontre o fluxo através da face do cubo. Tá. O que você... Qual que é a sua dúvida? Então, senhor, o fluxo, eu tomei que a resposta vai ser tipo a face sobre vai ser o fluxo sobre uma certa face. Isso. Como ela está perfeitamente simétrica. Isso. A minha dúvida é o seguinte, tipo, tá claro que vai ter tipo duas componentes, dependendo do ângulo que a carga tem, que vai ser de 0 a π sobre 4. Isso. E aí vai ter que montar essa integral para pegar o componente, no caso eu usei a componente x. Tá. Só que eu não consegui montar direito essa integral. Essa foi a minha dúvida. Um dos jeitos é você montar a integral. Então você monta, né, integral de E escalar dA. Aí você monta S numa face. Eu vou escrever face. Tá? Como é uma face, só para falar, aqui ó, o campo elétrico é igual a 1 o KE Q sobre R ao quadrado na direção R. Tá? E essa direção R, tá? Só para lembrar, esse R ao quadrado é x2 mais y2, e esse R, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, um θ, tá? Ele é um cosseno de θ na direção x, mais um seno θ na direção y. E esse dA, tá? Esse dA, ele vai ser o dx dy, né? Você vai ter que integrar em tudo, né? Tudo de 0 a L. Em qual direção? Por exemplo, se eu escolhi aqui, essa face para calcular, isso aqui está na direção x. Tá bom?
Aí você tem que montar a integral e fazer tudo. Mas existe um jeito mais fácil de fazer essa conta, que é usando a lei de Gauss. Tá? O que a lei de Gauss nos diz? A lei que aí a gente não precisa resolver uma integral muito difícil. A lei de Gauss nos diz que o fluxo, que é isso, o fluxo é igual a Q interno sobre ε0. Então, lembre-se que o fluxo independe da superfície. Então, se eu tiver ou uma esfera ou um cilindro ou o cubo, eu vou ter o mesmo fluxo. Independente do raio, independente do lado, independente de qualquer coisa, o fluxo é o mesmo. Então a gente sabe o fluxo elétrico porque a gente sabe a carga interna. Beleza? Até aí tudo bem. Professor, eu não entendi exatamente o que tu quis dizer com vai ser o mesmo fluxo. Vai ser o mesmo fluxo tanto no cubo quanto numa esfera? Sim. Sim, porque o fluxo ele só depende do Q interno. Se você muda o Q interno, muda o fluxo. Mas para qualquer superfície onde essa carga interna não muda, né? Aqui, por exemplo, essas três volumes, né? Essas três curvas, superfícies que eu fiz, a do cubo, a da esfera ou do cilindro, todas vão ter o mesmo fluxo. Independe da geometria. Depende somente da carga interna. O fluxo é o mesmo. Tá bom? Isso é tipo assim, o zero da lei de Gauss. O fluxo é proporcional à carga interna. Independe da superfície. Tá bom? Eu tenho isso. Então isso eu sei. Eu sei que o fluxo é a carga interna. Então, se eu tenho fluxo, eu quero o fluxo de uma face. Eu vou escrever assim, ó, face. Existe alguma diferença nesse problema entre as faces? Né? A gente tem, veja que é a mesma relação. O fluxo nas faces, em cada uma das faces é a mesma. Tá? Então, o fluxo em cada uma das faces vai ser o fluxo sobre 6, porque nós temos 6 faces. Logo, o fluxo de uma face é igual ao Q interno sobre 6 ε0. Acabou. Resolvido o problema. Sem fazer uma integral enorme. Tá? Esse problema você pode resolver ele na força bruta, que é resolver a integral, que você vai chegar nesse valor, que é interno sobre 6 ε0. Tá? Porém, se você absorver o conceito que a lei de Gauss te traz, veja que em 2 linhas você consegue resolver o problema. Tá? Então, voltando, o que eu estou dizendo, o que a lei de Gauss nos diz, tá? E é o que a gente usa nesses problemas. Independente da superfície que nós escolhemos,
o fluxo elétrico do campo elétrico depende somente da carga interna. Ficou claro para vocês? Rafael está perguntando. Aí, para resolver, eu sigo a mesma analogia dos outros exemplos e uso a área do cubo? Se a gente fosse tentar encontrar o campo elétrico, você poderia usar a área do cubo. Porém, pense o seguinte: o cubo não tem a mesma simetria do que nossa distribuição de cargas. Então, esse campo elétrico não sai da integral. Não sai da integral. Então, a gente tem que manter a simetria da distribuição de cargas para fazer aquela conta do mesmo jeito que a gente encontrou, né, o campo elétrico do cilindro a partir da lei de Gauss. Então, a gente tem que manter a simetria. Mais uma coisa importante nesse exercício. Nós podemos falar que o fluxo de uma face é igual em todas as faces. Por quê? Porque a carga está no centro. Então, todas as faces são equivalentes, né? São equivalentes. Elas veem a mesma coisa. Elas sentem o mesmo campo elétrico. Se a carga tivesse deslocada em alguma outra direção que não seja o centro da face, essa igualdade aqui não vale, tá? Então, a gente só consegue fazer essa igualdade exatamente porque no exercício está falando que a carga está no centro do cubo, tá bom? Isso é importante também mencionar. Tem algum outro problema que vocês queiram que eu resolva? Ou algum conceito, alguma coisa que não ficou claro, que vocês queiram que eu discuta novamente? Tá. Joaquim, se você tiver dúvidas e a gente não conseguir resolver aqui, eu aconselho você procurar a equipe de monitoria da turma, que aí eles conseguem também influenciar. A gente só tem mais meia hora, né? Então só para a gente lembrar disso. Tá? Eu quero trazer só um probleminha de condutores, tá? Que é outra coisa também interessante, tá? Pra gente. Aí a gente faz esse rapidinho, se tiver outra dúvida a gente também resolve. Que são... Pra gente entender, é importante que a gente entenda nos condutores, quando a gente está fazendo a lei de Gauss, para a gente visualizar esses efeitos no condutor a partir da lei de Gauss. Vamos para o primeiro caso. A gente tem os cubinhos, tá? Os cubos são condutores, tá? Nesse primeiro caso aqui, se esse condutor está carregado,
Como que as cargas se distribuem nesse condutor? A gente já discutiu isso anteriormente, mas vamos primeiro pegar esse caso. Onde que as cargas vão estar distribuídas? Já que respondeu aí, as cargas estão na superfície. Exato. Então, independente se as cargas são positivas ou negativas, elas vão se acumular na superfície. Tá? Beleza. Vamos para a segunda situação. Eu tenho um condutor, tá? E eu tenho um buraco dentro desse condutor. E eu tenho cargas em volta desse condutor. Quanto que vai ser o campo dentro do condutor? De quanto é o campo dentro do condutor? Quando eu tenho cargas ao redor dele. Zero. Isso. Pode tirar a interrogação, João. É zero. Pode afirmar, zero. Por quê? O que acontece? Se eu tenho cargas positivas aqui, eu induzo cargas negativas, né? Ao longo da superfície. De tal forma que o campo dentro do condutor é zero. Agora eu quero saber dentro do orifício do condutor. Quanto que é o campo dentro do orifício do condutor, não dentro do condutor. Tá. Eu vou voltar aqui. O Joaquim fez a pergunta porque ele não entendia por que é zero. Em um condutor, as cargas elas são permitidas que se movimentem. Tá? Então, o que vai acontecer quando eu tenho cargas, por exemplo, aqui, que eu coloquei cargas positivas, tá? As cargas negativas vão ser atraídas para perto das cargas onde tem as cargas positivas, fazendo com que o campo dentro do condutor se anule, tá? Isso é uma característica do condutor. Ele vai tentar minimizar a energia, né, da distribuição de cargas. Ele permite que você minimize. Então, do mesmo jeito que quando eu carrego um condutor, ele vai jogar as cargas para a superfície para minimizar a energia, aqui também acontece a mesma coisa. Lembra que daquele exemplo que a gente aproxima o bastão? Da primeira aula, a gente aproximou o bastão, aí teve uma indução de cargas, e aí quando a gente afasta, as cargas voltam ao normal, né? Se está neutro, ele mantém neutro. Se está travado, se ele está ligado ao terra, ele se mantém carregado depois, né? Então isso acontece. Então, se eu tenho distribuições de cargas estáticas, não tem carga em movimento, o campo elétrico dentro de um condutor sempre é zero. Tá bom? Isso é uma característica dos condutores. Ele permite esse movimento de cargas que faz o campo ser nulo dentro dele. Tá? Vamos lá. Qual que é o campo dentro desse orifício? Não tem carga. Não tem carga dentro do orifício e não tem, mas tem as cargas fora do condutor. Quanto que é? O Joaquim respondeu que é zero. Zero também. Isso mesmo. Tá? Isso aqui é o que acontece, é o que a gente chama de gaiola de Faraday. Tá? Gaiola de Faraday. Que é você proteger a parte interna, né, de campos eletromagnéticos,
usando um condutor. Onde que isso acontece? Por exemplo, dentro de um carro que recebe um relâmpago na cabeça. Né? Um relâmpago cai num carro. Se você não sair do carro, você vai estar protegido. Né? Não vai ter campo elétrico, não vai ter nada, você não vai sentir nada, porque o campo elétrico é zero. Tá? A outro teste que vocês podem fazer, faça isso, tá? Com o equipamento desligado, o micro-ondas desligado. Você coloca o seu celular dentro do micro-ondas e tenta ligar para ele. Tá? Deixa o micro-ondas desligado, então você vai queimar o seu celular e seu micro-ondas. Tá? Se você colocar o seu celular dentro do micro-ondas, você vai ver que também o micro-ondas ele forma uma gaiola, como se fosse uma gaiola de Faraday. Tá? Ele tem uma blindagem para não deixar sair coisas de dentro dele e vocês vão ver esse efeito. Tá? Ele funciona como se fosse uma gaiola de Faraday. Tá bom? Agora vamos para o terceiro exemplo. Que é, eu tenho agora uma carga dentro do orifício do condutor. Quanto que é a carga, quanto que é o campo elétrico dentro do orifício? Só fala se é igual a zero ou diferente de zero. Isso mesmo. É diferente de zero, tá? Aqui vai ter campo. Aqui tem campo. Tá? É como se eu tivesse pegando essa carga, era dentro do orifício. Dentro do orifício, Joaquim. Não, dentro do orifício. Se está dentro do orifício, a gente consegue. Ainda tem. É como se a gente tivesse a carga sendo isolada do resto. Ele não está sentindo nada do outro lado, fora, né? Porque o campo elétrico de cargas fora é zero. Quanto que agora é o campo elétrico dentro do condutor? Nessa situação, eu tenho uma carga dentro do orifício e agora eu tenho o condutor em volta. Isso é igual a zero ou diferente de zero? Agora vai ser zero. Isso. O que acontece? Aqui vai ser zero. Deixa eu pegar aqui. É igual a zero. O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter uma indução de cargas negativas na superfície inferior que vai cancelar. Se eu pegar qual que é o total das cargas, tá, induzidas nessa superfície interna. Pensa que a carga aqui é Q, tá? Mais Q. De quanto que é a quantidade de carga induzida da superfície interna? Alguém sabe me responder? Não, Q vezes a área... Não, não é. Eu não estou perguntando a densidade, eu estou perguntando a carga total. A Vitória está certa. É igual a de Q com sinal trocado. Então o módulo é o mesmo. Como é que a gente sabe isso? Vamos supor que eu faça... eu tenho que o QE dA é igual ao Q interno sobre ε0. Tá? O dA, se eu pegar uma superfície gaussiana, tá?
passando por dentro aqui do condutor, eu tenho que o campo elétrico é zero. Então, o fluxo do campo elétrico é zero. Logo, o campo elétrico é zero. Né? O campo elétrico é zero e o fluxo é zero. Então, a carga interna tem que ser igual a zero. Logo, a carga induzida tem que ser igual a menos a carga dentro do orifício. Tá? Beleza? Ficou claro para vocês isso aqui? Ó, o campo elétrico tem que ser zero dentro do condutor. Tá? Se eu tiver só a carga interna, eu vou ter que a carga interna total é diferente de zero. Tá? Então eu vou ter um fluxo diferente de zero. Isso não acontece, porque o campo elétrico é zero dentro do condutor, logo o fluxo do campo elétrico é zero. Então a carga interna tem que ser zero. Então a carga interna, que é a carga induzida na superfície, mais a carga dentro do negócio, isso tem que ser igual a zero. Aí eu inverto, então a carga induzida tem que ser menos a carga. Tá? E aí, a última pergunta. Quanto que é o campo fora do condutor? Igual a zero ou diferente de zero? O pessoal respondeu zero. Nananina não. A resposta é diferente de zero. Vamos lá, vamos entender por quê. Tá? Primeira coisa. Se eu tenho um fluxo, se eu pegar isso aqui, essa superfície, para calcular a lei de Gauss, vamos ver se o fluxo vai ser igual a zero ou diferente de zero. Tá? Eu tenho um condutor neutro. Eu tenho uma carga aqui. Se eu induzir carga aqui, de onde que vem essas cargas? Do próprio condutor. Logo, vai aparecer uma carga positiva induzida na superfície externa ao condutor. Tá? Então, a carga agora, nessa situação, esse campo dA, né, que é o fluxo, ele é diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Porque o que é interno é diferente de zero. A carga induzida na parte de baixo é igual à carga induzida na parte de cima, mas sobra a carga dentro. Tá bom? Então a gente vai ter uma carga interna diferente de zero. Essa carga interna vai ser igual o nosso mais Q daqui. Tá? Ficou claro para vocês? Posso sim, ó. Pega, ó, quando a gente tem a carga aqui dentro do orifício, nós vamos ter que
vai ter uma indução de cargas negativas na superfície interna. Mas lembra que a carga não aparece do nada. A carga se conserva. Então, se tem cargas negativas aqui na superfície interna, quer dizer que essas cargas vieram de algum lugar. Elas vieram da superfície externa. Então, se tem um acúmulo de cargas negativas na superfície interna, quer dizer que tem um acúmulo de cargas positivas na superfície externa. E como, pela conservação de cargas, essa quantidade de carga negativa na superfície interna é igual à carga da superfície externa. Se eu estou olhando a soma total das cargas internas no condutor mais o que está dentro, as cargas induzidas na superfície do interior é igual ao da superfície superior, com sinal trocado. Logo, a carga líquida é nula, sobrando somente a carga dentro do condutor. Então, por isso que eu falo que a carga interna é mais que. O Joaquim perguntou, isso tudo vai mexer com a densidade das cargas? Sim, a densidade de cargas da superfície interna é maior do que a densidade de cargas da superfície externa. Por quê? Se a gente for pegar que o ρ, não, me desculpa, não é o ρ, o sigma é a carga sobre a área, né? Aqui, se o sigma é a carga sobre a área, se eu aumento a área, eu diminuo a densidade. Né? Aqui eu estou considerando tudo constante. Então veja que se as cargas são iguais, né, a densidade de cargas na superfície interior é maior do que a densidade de cargas na superfície exterior, a superfície de fora. Porém, a quantidade de carga é a mesma, com sinal trocado. Tá bom? Ficou claro para vocês? Então, o que acontece? Quando eu tenho a carga dentro aqui, o campo da parte externa é como se o condutor não existisse. Tá? É como se o condutor nem existisse. Tá? Beleza, pessoal? Eu acho que eu vou parar por hoje. Já são 15 para meio-dia. Só se tiver alguma dúvida, alguma coisinha rápida que dá para resolver. Algo pontual. Novamente, eu aconselho vocês, caso tenham dúvidas, a procurarem os monitores. Ô, Rafael, pode perguntar, é dúvida que não é da matéria. Em relação aos conceitos. Tá? Qual é a dúvida? Tá. Você não achou os conceitos em nenhum lugar porque a gente não definiu ainda. Tá? A gente define os conceitos só ao final da disciplina. Tá? E isso a gente faz porque vocês acabam usando esses conceitos para, por exemplo, competir, quem tem, não competir, mas para ver quem tem vantagem na disciplina, né, para pegar uma matéria. Então, às vezes a gente dá provas mais fáceis, a gente dá provas mais difíceis, e isso desloca, né, as notas. Mas aí a gente tenta manter mais ou menos a mesma
quantidade de alunos com A, B e tal. Então a gente faz uma continha lá para mostrar e aí avisa posteriormente para vocês de quanto a quanto vai A, de quanto a quanto vai B. Por exemplo, já teve vez que a gente passou as provas muito fáceis, o pessoal foi muito bem. Aí o A foi 8,5 para a 10 só. Ano passado, por exemplo, a gente achou que a gente pegou um pouco mais pesado nas provas. E aí o A foi de 7 a 10. Então varia assim, entendeu? Varia. E aí as outras notas vão mudando. Então a gente faz essa relação, tá? Por isso que a gente não disponibilizou. A gente vai ver se vai disponibilizar, se a gente vai deixar algo fixo, mas a princípio vai ser desse jeito, tá? Que é o que é usado em fenômenos eletromagnéticos já faz bastante tempo, tá? Então isso a gente manteve essa regra da coordenação anterior, tá bom? E se tiver mais dúvidas dessas, você pode perguntar lá mais dúvidas sobre a disciplina em si. Tem lá o fórum também que você pode fazer perguntas que a gente está respondendo. A gente responde sempre no fórum de dúvidas sobre a disciplina, não sobre a matéria, tá? E aí eu queria só lembrá-los novamente, né? Sobre, não esqueçam, tá? Não esqueçam de fazer a prova, tá? Não esqueçam de fazer a prova. Vocês têm que fazer pelo menos 4 provas para contar a frequência. O Joaquim está me perguntando se eu estou tirando dúvida pelo chat do Moodle. Eu prefiro que você poste nos fóruns. Por quê? Porque a dúvida sua pode ser a dúvida de outros alunos. Então, no chat, aquela resposta fica só para nós dois. E no fórum, os outros alunos podem ver. Então, eu realmente prefiro que você responda faça a pergunta pelo fórum. E a gente está respondendo todas as perguntas, tá? O fórum, ele é o último tópico, tá? Se você entrar no Moodle, eu estou entrando aqui só para confirmar, tá? Ele geralmente, se você for lá em Lei de Gauss, né, na seção Lei de Gauss, é o último ponto lá. Eu não estou conseguindo entrar aqui no meu Moodle agora, mas dúvidas Lei de Gauss, isso mesmo. Isso, dúvidas Lei de Gauss. Aí, nesse fórum, você faz a pergunta referente à Lei de Gauss, né? Aí, cada tópico cada semana tem um fórum. Então, se você quiser fazer pergunta sobre a Lei de Coulomb, vai lá no tópico Lei de Coulomb. Quer fazer de dúvida de Lei de Gauss, vai lá no tópico Lei de Gauss, e assim por diante. Tá tudo separadinho. A Vitória está perguntando onde aparecem as instruções dos experimentos. A gente ainda não disponibilizou. A gente vai disponibilizar
possivelmente agora nesse final de semana, tá? Ah, não, as instruções dos experimentos estão, assim, geral estão lá na introdução do curso, mas o roteiro em si ainda está fechado, que aí a gente vai disponibilizar, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, aí usem os fóruns tal, e eu realmente aconselho que vocês procurem os monitores. Eu acho que tem horário de monitor até hoje até meia-noite. Então, não tem sexta, sábado, domingo, tá? Porque é os dias que acontecem as provas. Então, enquanto está acontecendo as provas, não tem monitoria. Mas e aí os horários estão lá disponíveis, tá? Aí pode fazer as perguntas no fórum ou pode procurar os monitores, que é no Facebook, tá lá as instruções. Eu mandei uma mensagem explicando isso. Aí tá lá no quadro de avisos, tá bom? Espero que tenham gostado do formato da tutoria de hoje. É isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tudo de bom. Estudem e lembrem-se que a prova pode ser feita sexta, sábado ou domingo agora. Tá bom?